Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos os nossos amados irmãos que estão acompanhando nossos estudos de terça-feira. Já estamos na lição 12, estudando o livro de Levítico. E este assunto de hoje nós estamos nomeando como sendo a lei das coisas consagradas a Deus. O assunto inicia falando sobre os votos e algo relacionado a isso que nós precisamos estar conhecendo. Queremos lembrar a todos que o nosso estudo se desenvolve conforme o nosso modelo, além do título colocado, também o nosso texto áureo, sendo proposto o verso 18 do Salmo 116. E este verso diz: pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Esse é o nosso título e texto áureo, considerando o assunto de votos ao Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está no capítulo 27, capítulo esse que é o alvo do nosso estudo, mas nos versos de 1 a 13. E esta leitura dos versos apresentados como leitura inicial ou leitura bíblica em classe, nós fazemos naturalmente nas classes, mas agora nós vamos estar fazendo a leitura a cada momento em que entrarmos na referência desse assunto, ou seja, no desenvolvimento da própria lição. Muito bem, continuando, apresentamos o nosso esboço da lição de hoje, lembrando lição 12, com o título A Lei das Coisas Consagradas a Deus, e os nossos 3 subtítulos conforme o modelo de nosso estudo. Primeiro, a avaliação das coisas consagradas a Deus. Segundo, a santidade das coisas consagradas a Deus. E terceiro subtítulo, a santidade dos dízimos. É isso que nós vamos estar estudando hoje e nesses subtítulos. Estudando o livro de Levítico, aprendemos que o Senhor tem grande interesse e apreço pelo culto que o seu povo deseja lhe prestar, mas que não podemos oferecer a Deus qualquer coisa e de qualquer maneira. E é Ele quem estabelece como deseja ser cultuado. Neste último capítulo encontramos uma abertura para aqueles cujo coração movido para se expressar, além da liturgia comum, desejasse oferecer ao Senhor algo mais íntimo ou particular daquilo que era seu. Do mesmo modo, aqui temos providências para eventuais ponderações e observações quanto a coisas que, por sua natureza ou por instituições anteriores, já haviam sido consagradas a Deus. Então, o que estamos falando nesse texto todo? Nós vamos estudar o capítulo 27. Desde o princípio nós estudamos ofertas e solenidades. É Deus quem determina o que é que lhe é agradável nas ofertas e quais são
os pontos importantes que devemos estar comemorando em solenidades diante de Deus. Então observe que não é aquilo que queremos ou pensamos. Deus é sublime e podemos errar naquilo que vamos estar fazendo chegar a Deus. Por isso Ele vai orientar, tem orientado na verdade, e temos visto isso no decorrer do nosso estudo, por todas essas lições. E aqui no final vai falar sobre os votos, porque é uma coisa comum em muitas pessoas é fazer votos, ou conforme a gente diz também, promessas, votos a Deus, promessas a Deus, tomando compromissos com Deus. Ainda que dentro das Sagradas Escrituras, numa introdução, nós poderíamos estar citando, em Provérbios Salomão diz: laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então inquirir. É um dos perigos, mas a tendência nossa continuamente é fazer votos, palavra popular, promessa diante de Deus, e é uma questão delicada. Mas aqui na nossa lição vamos ver que Deus vai orientar. Ele aceita os votos, mas além do cuidado, do dever de cumprir aquilo que prometemos, também vem questões que Deus orienta como deve ser as diversas situações apresentadas. Houve uma situação em que alguém poderia dizer assim, que houve arrependimento, prometeu e depois se arrependeu. Diante de Deus não tem isso. Prometeu, é devedor, tem que cumprir. Mas aqui tem umas situações, vamos dizer assim, que abrem, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de a gente cumprir aquilo que prometeu dentro de uma situação acessível. Porque muitas vezes as pessoas fazem promessa a Deus, votos daquilo que não conseguem. Na hora do ímpeto, falam qualquer coisa, e depois, mas já abriu a boca, já entrou em compromisso. Portanto, consideremos isso. E Deus também estabelece nessa lição que nem tudo é aceito como voto. Quem tem coisas que já são de Deus e Deus não aceita como voto, é obrigação anterior, é algo já consagrado, ou que Deus cobra de nós. Então ninguém pode fazer voto de uma coisa que já é devida a Deus. Entendamos isso e vamos esclarecer melhor durante a exposição desta nossa lição. Continuando, indo para o primeiro subtítulo, a avaliação das coisas a Deus, um assunto largo que vai do verso 1 até o verso 27, ainda que vamos resumir um pouco, porque nem todos os versos são assim tão importantes falarmos, principalmente que agora estamos no tempo da graça, e aquilo que aqui está escrito eram as primeiras letras, os primeiros ensinos para o povo, mas já estamos mais à frente naquilo que antes era apresentado por figura. Hoje já existe uma realidade de ordem espiritual, muitas vezes não vista com os olhos, mas simbolizado no passado com alguma coisa visível. Mas o tempo da figura já passou, vivemos a realidade. Assim, nesse primeiro subtítulo e também no primeiro parágrafo, temos em tela o assunto que diz: qualquer pessoa que conheça a Deus, seja o israelita no passado ou cristão hoje, deveria se sentir impelida a dedicar a Deus, na forma de voto, algo que tenha para oferecer do que possui, inclusive sua própria vida. Afinal, tudo que somos e temos nos foi dado graciosamente por Ele. Alguns casos apresentados nas Escrituras podem ser polêmicos,
mas todos são situações amparadas nos princípios da relação da bondade e beneficência de Deus para com aqueles que buscam nele a provisão de suas maiores necessidades ou socorro em momentos de angústia. Podemos dizer que o voto é uma expressão legítima de amor, de confiança, de esperança, de apoio em Deus. Isso que precisamos entender. Vamos colocar primeiro um ponto. Já vimos uma palavra de Provérbios: é laço falar precipitadamente, comprometer-se no voto diante de Deus e depois considerar o que falamos. Então muitos têm medo de fazer votos, tá bom? Mas os votos são importantes e Deus aceita. E há palavras firmes e obras grandiosas de Deus por causa de votos. Só que nós temos que compreender. É melhor falar com o coração inteiro, com entendimento do que estamos falando e depois cumprirmos, porque Deus está ouvindo, está recebendo e já entra na aliança conosco, naquilo que a gente suplicou a Ele. Vamos ver nas Escrituras, por exemplo, alguns pontos que temos de pessoas fazendo votos a Deus, e são votos que Deus atendeu de uma forma maravilhosa. Em Gênesis capítulo 28, podemos folhear a Bíblia, nós temos Jacó, quando estava ainda indo para Pandã Arã, segundo a ordem de seus pais, para buscar uma esposa no meio do parentesco de sua mãe e de certa forma parentesco também de Abraão. Mas observem a colocação que temos, verso 20 a 22, é Jacó na sua viagem de ida, e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor Deus, ou Jeová, que era a expressão que poderia ser dita naquele tempo mais passado, será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha, Jacó não estava em aperto, estava iniciando uma viagem para um propósito que ele não sabe como seria, o que o esperava, que aconteceria, mas Deus tinha falado com ele antes, e ele tendo conversado ou visto Deus falando com ele, agora ele entra num pacto, um voto, uma promessa, a promessa de que aquele lugar seria como a casa de Deus, Betel, casa de Deus, e que ele daria o dízimo de tudo, se Deus o amparasse em toda a sua viagem, e em paz ele voltasse às terras, à proximidade de seu pai Isaque. E observe que isso aconteceu. Temos Jacó em todo o tempo fiel a Deus, agradecido e sempre testificando do Deus que o assistiu, e pronto. É um primeiro voto que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras. Mas podemos ver ainda em Juízes capítulo 11, e este voto aqui de Juízes capítulo 11 é muito questionado, muito falado nos comentários e estudos bíblicos deste ponto. Trata-se de um juiz que fez um voto a Deus, mas foi um voto que traz polêmica. Verso 30 a 32, diz assim o texto: e Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão,
aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor Deus, e oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor Deus os deu na sua mão. Que voto, né? Primeira coisa que saísse ao seu encontro quando voltasse para casa, isso seria oferecido a Deus em holocausto. E lembre-se que o holocausto era a morte e depois consumido totalmente sobre o altar, no fogo que estava no altar. Então, sem saber o que estava pela frente, ele fez essa promessa a Deus, e é a sua filha quem lhe sai ao encontro. E agora? Fica em suspense ainda isto, mas é um voto, e este foi um voto bem, vamos dizer assim, discutível. Mas continuando, é muito bonita a passagem de 1 Samuel, no capítulo 1, o verso 11. Isso aqui é bonito demais. Ana, esposa de Ana, que sendo estéril, vai à casa de Deus e ora ao Senhor pedindo um filho. E se Deus lhe desse este filho, ela retornaria o filho para servir a Deus no seu santuário. Não falou nada de holocausto, nada dessas coisas, mas falou de entregar de volta para Deus, para servir a Deus no santuário. Está no verso 11, e leia o verso 11. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho, varão, ou seja, homem, ao Senhor Deus o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela estava como que consagrando o filho a Deus como nazireu, e Deus ouviu, e Deus deu-lhe um filho, e depois mais filhos, e vem a ser Samuel, e foi uma bênção. Ainda bem que ela fez voto e depois cumpriu o voto, e foi um voto coerente: ter um filho homem, eu vou devolver para o Senhor para te servir ao Senhor todos os dias. Então ela renunciou ao fato da maternidade, o acompanhamento do crescimento do seu filho, mas entregando a Deus de volta. E Deus ouviu, e foi uma bênção em Israel este filho, consequência deste voto. Então observe que o voto é importante, e muitas vezes, como os casos temos visto por último, é no desespero, no momento de aflição, a pessoa faz o voto. É bom fazer voto, mas com cuidado, muito cuidado, e de coração inteiro e com mente. Não podemos fazer na emoção somente, tem que saber aquilo que eu posso cumprir, bem consciente, para depois dar sequência normal daquilo que está colocado. Uma outra palavra relacionada aos votos, no Salmo 50, podemos perceber ainda no verso 14, a expressão do salmista, e tem muitas palavras de votos, irmãos, aqui em Salmos, mas estou escolhendo um ou outro verso somente. A palavra é essa: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Será que estando junto com o louvor é importante, mas o pagar o voto também é importante, muito importante. Mas continuemos na nossa lição, agora avançando um pouco mais para o parágrafo 2º, mas antes lendo os versos
da leitura bíblica em classe até o verso 8. Portanto, agora, Levítico, no capítulo 27, nosso texto, verso 1 ao verso 8. Atentemos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos, e se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima, do varão a tua avaliação será de 15 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. Mas se for mais pobre que a sua avaliação, do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie. Conforme que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Tempo das figuras, precisamos entender isso. Mas Deus está constituindo, dizendo a Moisés, e é o que vai ficar como lei, que o valor das pessoas seria esse. Então as pessoas num voto teriam uma referência de valores para apresentar a Deus. Adiantando, por que isso? Porque muitas vezes aquilo que era um voto teria que ser então colocado diante do sacerdote, não a pessoa às vezes, não o animal, não alguma coisa, mas o valor relativo àquilo. E quantas pessoas, o valor é esse, ainda que fique aberto. Se alguém se acha tão pobre que não vale aquilo que se diz que ele vale, aí o sacerdote queria olhar e estipular um valor mais ameno, que fosse que a pessoa pudesse, vamos dizer assim, por isso ser responsável ou arcar com essa dívida diante de Deus. Repito, porque algumas vezes aquilo que era o voto era colocado na forma de um valor financeiro. Vamos entender que Deus estipulou isso desde a saída do Egito. Quando o povo saiu do Egito, todos, aí Deus falou: os primogênitos são meus, porque era para estarem mortos na terra do Egito, no juízo da terra do Egito, mas eu os tirei, agora são meus os primogênitos. E a partir daí Deus vai fazer coisas, e a quantidade de pessoas primogênitas dos casais em Israel deveriam ser consagradas a Deus. E agora, ficaria como levitas ou como? Aí Deus vai estipular uma importância que seria o valor desta vida para então ser entregue no santuário de Deus. Ou seja, Deus fazendo um acordo: os primogênitos que existem são meus, portanto, vocês querem ficar com os primogênitos, com seus filhos, então o valor deles é tanto, e seria o valor 5 ciclos por cada cabeça de primogênito. Mas continuemos um pouco mais. Dentro da nossa lição, chegamos por fim ao segundo parágrafo, para o qual chamo a todos para estarem atentos à tela. O texto apresenta o que poderiam ser os objetos mais comuns
sujeitos ao voto de um israelita, pessoas sob a sua responsabilidade, ou bens como animais, casas e campos. Notemos que devia ser feita uma estimação do valor do apresentado ao Senhor. Então esse dinheiro era entregue aos sacerdotes em lugar do voto. E lembre-se que não poder-se-ia sacrificar pessoas a Deus. Deus não aceita animais imundos, Deus não aceita. Portanto, isso teria que ser substituído por um valor de uma avaliação. Está claro isso? Ou então, um outro procedimento que naturalmente em termos de animais era a morte. Matar o animal já era comum naquela época. Agora, se fosse um ser humano, não se faria isso. Então, apresenta o seu valor. Então Deus está estipulando isso aqui, e vamos falar ainda um pouco nos textos que vamos ler a seguir. Por exemplo, verso 9 a 13 desse texto que estamos lendo em Levítico capítulo 27. Verso 9. Assim passo a ler. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo, não o mudará nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Se porém em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. Ambos serão santos. Verso 11. E se for algum animal imundo, dos que se não oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da tua avaliação. Então tem mais esse detalhe. Vamos supor que ofereça ao Senhor um animal, e depois eu não queira que esse animal seja degolado, seja morto ou sacrificado, e vou resgatá-lo. Deus aceita ser resgatado. Como por exemplo, animal que fosse aleijado, ainda que ele fosse limpo, animal limpo, não podia ir para o altar do Senhor se tivesse algum tipo de defeito, alguma anomalia, sendo cego ou surdo ou pata quebrada, etc. Então não pode oferecer para o Senhor isso, poderia ser resgatado. O valor já tinha sido estipulado, só que nesse resgate da substituição teria que acrescentar o quinto, seria na linguagem de hoje 20%. Aí sim era entregue no santuário o valor e a pessoa ficava com o animal. Continuando mais um pouquinho nessa nossa lição, queremos lembrar no verso 14 e 15 do texto também bíblico. Diz aí a palavra: e quando algum sacrificar a sua casa, vou ler de novo. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e será sua. Então, apresentou como voto uma casa a Deus, depois por algum motivo quer ficar com a casa, sim, pode resgatar, só que aí tem 20% a mais que Deus estabeleceu
para que eles tivessem o cuidado, vamos dizer assim, de não ter isso como uma forma leviana de proceder ao tomar um compromisso com Deus. Também seria útil para a pessoa entender, fazer o voto, que faça com cuidado, porque depois, além de ter que cumprir, se quiser retornar atrás resgatando o que foi autorizado, mas tem que então acrescentar o seu valor. É o que está estipulado. Agora observe, bom ou mal. Então o voto podia ser qualquer coisa, até coisa que fosse má, né? Vamos supor, oferecer uma ovelha para o Senhor, para sacrificar, ótimo, mas se fosse um porco, é imundo, não pode. Mas se ele quis, ou em alguma situação fez este voto, está votado. O porco é santificado a Deus, é dado para Deus, mas vai para o altar? Não vai, tem que ser resgatado. Aí vem a palavra em outro lugar, no outro texto, que vai dizer: pode trocar por uma ovelha, fica com o porco e oferece um animal limpo. Está entendendo isso? Ou seja, uma facilidade eu poder oferecer coisa ao Senhor, até aquilo que não era do ritual, mas sem prejudicar o ritual, porque para o altar não iria nenhum animal que não fosse limpo, e nem que fosse limpo, mas estivesse com algum defeito. Mas como o voto era aceito, mas aí poderia ser resgatado para não profanar o altar de Deus. Então Deus está abrindo a situação, e pode ser que alguém ofereça a Deus coisas que não é do ritual normal. Se bem, lembremos, isso foi no passado das figuras, e pode ser que hoje alguém ofereça uma coisa questionável, mas se for em sinceridade do coração, se não for alguma coisa que já a palavra antes já proibiu, Deus poderá aceitar. Só que o resgate deve ser feito. Aí Deus vai dar graça para nós entendermos o que podemos fazer ou não. Mas continuando ainda no texto bíblico, o verso que temos 16, a palavra diz aí: se alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. O texto vai longe aqui, irmãos, porque vai falar do campo, vai ter muitos detalhes nesse assunto de campo, de herança das tribos e das famílias. Nós vamos estar lendo isso não, porque isso não se aplica no tempo de hoje, mas vamos entender aquilo que é de Deus. Sim, pode ser santificado a Deus no voto? Pode, mas tem questões que a gente precisa considerar. Mas aqui, nesse verso 16, mostra o campo. Já falamos pessoas, falamos de animais, agora há pouco falamos de casa, agora campo. E um detalhe só, porque está dentro do nosso comentário, é o verso 19, quando está escrito também: mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da sua avaliação. Li o verso 18, 19: e se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. Pronto, o entendimento normal. E esse é um assunto que deveria ser muito comum em Israel. Ou seja, fazia o voto, mas o voto de um terreno, de um campo, isso pertence à tribo, pertence às famílias. Aí podia e deveria ser resgatado aquilo para retornar à tribo e à família que tinha a posse original. São detalhes daquele tempo e das leis do Senhor que são complexas. Nunca vimos isso sendo cumprido totalmente em Israel. Israel sempre foi negligente.
Nos mandamentos principais, ele errava, como não fazer imagem de escultura, não se inclinar diante delas e não servi-las. Era o segundo mandamento, e transgrediram terrivelmente nisso. E vai lembrar de detalhezinhos de campo e outras coisas? Certamente o povo não obedecia, porque eram muitos detalhes, e o principal não obedeciam. Mas continuemos o nosso assunto. Ainda na sequência natural nossa, o terceiro parágrafo do primeiro subtítulo. O nosso primeiro subtítulo: avaliação das coisas consagradas a Deus. Muito bem. Nosso parágrafo terceiro vai dizer para nós o seguinte: no caso, podemos ler em tela, de animais, casas e campos, entende-se que a avaliação do que era consagrado ao Senhor era o preço pelo qual deveria ser vendido e o valor entregue aos sacerdotes. Havia possibilidade de aquele que fez o voto resgatar o bem consagrado, mas com o acréscimo de 1/5. Do contrário, se não fosse resgatado o que era consagrado pelo voto e vendido pela estimativa do sacerdote, não poderia retornar ao seu antigo proprietário, ficando assim selada a consagração do objeto do voto ao Senhor. Aí está um detalhe. Naturalmente, disse eu há pouco, todo israelita deveria correr para ter o resgate, para não tirar uma terra, um campo da herança da sua tribo ou da sua família. Mas se ele não fizesse o resgate, já estaria perdido. É do Senhor e não volta mais, porque foi entregue ao Senhor. É do Senhor, não se muda isso, a não ser, repito, só para frisar, se fosse resgatado, voltaria ao dono original. É o que nós temos no verso 19 até 21 do texto bíblico, que diz: e se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o 5º a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. Mas agora a situação nova: e se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Aí, normas e normas que nós precisamos entender que Deus leva a sério isso. Se deu para ele, é dele, acabou. É dele. Então não tem o caso de eu fazer um voto, como muitos apressadamente fazem: eu vou dar para o senhor o meu carro, pronto, e fala mais alguma coisa, e depois, não, quero o meu carro de volta. Deu para o Senhor, está dado. Só tem uma situação de voltar a ter, vamos dizer assim, a posse do carro, se resgatar, porque deu a palavra para Deus, Deus leva a sério. Então vamos entender esse ponto. O nome de Deus tem que ser respeitado, e não se fala e desfala como se fosse um qualquer. Falou para Deus, Deus já toma isso como uma coisa séria, um compromisso no qual ou ele responde o voto, ou a pessoa, dentro da obrigação, cumpre o seu voto. Mas continuemos mais um pouco. Nós temos vários textos bíblicos importantes, mas apresento para os irmãos só esses dois, além daquele de Provérbios, que nós já lemos anteriormente. É laço falar precipitadamente, fazer o voto e depois questionar. Mas em Deuteronômio 23 é falado sobre isso também. Então não é coisa nova muitas das palavras de Deus, porque Deus falou mais de uma vez. E no verso 21 e 22 está escrito: quando voltares o voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado.
Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Então é uma coisa séria. Votou, cumpre. Mas melhor você ter pensado antes de votar, porque Deus não está requerendo voto. Isso Deus não requer. Mas num propósito com Deus, observe quantas bênçãos nós já falamos lá atrás. Mas continuemos um pouco mais. Em Eclesiastes, no capítulo 5, que Salomão traz uma palavra forte, clara sobre isso. Eclesiastes, no capítulo 5 e verso 4 e 5. Passo a ler esses versos. Verso 4: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. A mesma expressão que vimos em Deuteronômio e na palavra inicial que nós lemos em Provérbio. Mas continuando um pouco mais, o texto que temos à frente, dentro do nosso capítulo 27, os versos 25, 26 e 27, nesse primeiro, digamos, subtítulo, que tem esse título, Avaliação das Coisas Consagradas a Deus, esses versos 25, 26, 27, trazem algo importante que é bom a gente conhecer. Uma questão que muitos perguntam: qual o valor de um ciclo? O valor de um ciclo. No verso 25 está escrito: e toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Irmão, isso aqui são medidas do passado, de milênios atrás. 1 milênio, 2, 3, mais de 3 milênios? Pois é. Mas só para os irmãos terem entendimento, alguns cálculos de pessoas que trabalharam para entender, pesquisaram sobre isso. Um ciclo de prata seria 11 gramas de prata. Seria o valor base para então se avaliar qualquer coisa. Então, 3 ciclos, 5 ciclos, 10 ciclos, 20 ciclos, vezes 11 gramas de prata. E o verso 26 vai colocar uma coisa importantíssima: mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Então são detalhes colocados, parece que estão à parte, mas são importantes. Ou seja, aquilo que Deus já falou que é dele, ninguém vai voltar ao que é de Deus. Todo animal primogênito que vem à luz deste mundo, primogênito de cada casal, animais ou pessoas, é de Deus, pronto. Então ninguém pode dizer: a vaquinha está para ter uma cria, é a primeira cria dela, eu vou consagrar a Deus no voto. Não pode, já é do Senhor. Essa é a ideia. E estou adiantando, vamos ver isso no final da lição. O dízimo, só para forçar esse entendimento aqui, deixar mais firme. Muitos dizem: eu faço voto de pagar o dízimo. Está errado. O dízimo já é obrigação. Não se pode voltar aquilo que Deus já está cobrando, que é dele. A gente pode fazer voto daquilo que não é de Deus, é meu, ainda que Deus deu tudo. Do que está na minha mão, que Deus me concedeu, eu posso, mas daquilo que é dele, não posso fazer voto.
Assim, várias coisas que temos na Bíblia que são determinadas por Deus, e isso visivelmente era visto no tempo das figuras, através das ofertas, tanto para expiação de pecado, como holocausto, como oferta de manjares, sacrifício pacífico. Ninguém podia consagrar aquilo a Deus em voto, já era de Deus. Então pronto, então precisamos ter cuidado. O que é de Deus é dele. Eu posso oferecer alguma outra coisa que poder-se-ia dizer que é minha, porque os céus e a terra são do nosso Deus. Mas fica essa observação para a gente entender na leitura desses versos, então, digamos assim, 25 a 27. Mas passemos em frente na nossa lição. Se temos essa nossa lição de número 12, as leis ou a lei das coisas consagradas a Deus, tendo visto o primeiro subtítulo, a avaliação das coisas consagradas em voto a Deus, agora vem a santidade das coisas consagradas a Deus. E são dois versos bem fortes, estão no tom semelhante aos versos que lemos agora por último, que são os versos 27 e 26. E assim vamos ver nas Sagradas Escrituras, 28 e 29, lendo em Levítico esses versos, e estão em tela para acompanharmos. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem de homem ou de animal ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente, no caso de animal, morrerá. Aí está esta colocação aqui. Aí vem o detalhe importante. Nós estamos falando muito, mas aqui a expressão dos versos 28 e 29 fala de consagração, que a pessoa entregar como consagrada a Deus direto, é coisa de Deus. Aí vamos dizer, a palavra está dizendo, é santíssima, já foi dada para Deus, é de Deus, pronto. O que falávamos antes é do voto, e que nem seria uma consagração, seria fazer voto, ou santificar, ou entregar ao Senhor alguma coisa no título de voto. É um pouquinho diferente, a palavra faz diferença disso. O que eu santifico para o Senhor é santificado para o Senhor. O que eu consagro ao Senhor tem um peso maior, é do Senhor. Irmãos, eu não tenho muita comparação para falar para os irmãos, porque essas coisas são de figura, mas vou falar da experiência. Não sei o quanto que eu posso falar em detalhes, porque tem coisa que pode ser identificada. Vamos ver se eu consigo falar. Vamos falar aqui, por exemplo, da orquestra. Tem instrumentos aqui, tem instrumentos que não foram voto ao Senhor, são os instrumentos consagrados. Observe a diferença. Vamos formar uma orquestra, os irmãos fazem uma campanha e fazem uma festividade ou não, apenas que seja o ato de chegar aqui à frente com o instrumento, Senhor, esse instrumento é para louvar a Ti, estamos consagrando a Ti, é teu. Esse instrumento está consagrado, não é voto, já é dado para o serviço da casa do Senhor. Irmãos, não é nosso caso, não foi aqui, mas aconteceu no passado, e eu sou testemunha, e poderia tirar outro testemunho do meio dos irmãos, que alguns músicos pegavam o instrumento da igreja e ia tocar em festa profana. O que eles fizeram? Tiraram o consagrado a Deus para usar nas coisas do mundo. A vida deles não ia bem. Sempre a mão de Deus pesava, requerendo santidade naquilo que era dele. Assim nós precisamos ter cuidado, irmão.
Pode ter coisas aqui consagradas a Deus que são objetos simples, mas foi entregue consagrado a Deus, é consagrado a Deus. Estão me entendendo? Alguém pode chegar e falar assim: essa tela, esse projetor eu vou dar para a casa do Senhor, tem que ser consagrado, eu quero dar para só servir na casa do Senhor. Então é só na casa do Senhor. Agora, se eu pegar o projetor para fazer uma festinha, mundana ou não mundana, lícita ou não lícita, mas já estou falhando, estou tirando da casa do serviço do Senhor para um uso que não é próprio do Senhor. Eu não estou zelando com respeito àquilo que é consagrado a Deus e outras coisas. Assim, precisamos entender ofertas para a obra missionária. Eu sempre tive cuidado a isso. Falava com os irmãos da Secretaria de Missões: veio alguém trazer oferta que é missionária, dirigida a alguém ou a um tipo de trabalho, destina para isso, que a pessoa está dando como para um fim determinado. Então pronto, tem que ser para aquilo, eu não posso desviar. É um perigo de muitos trabalhos missionários e que faz festividade de missões, recolhe a oferta, depois deu prejuízo. Então o missionário vai ficar esperando um pouquinho mais, que nós temos que pagar as despesas. Está errado. O que o povo deu para entregar para o missionário tem que ser para o missionário. Fim de assunto. Mas e o nosso negativo? Vamos tratar do outro jeito, mas não vão desviar o objetivo. Então, irmãos, o que é consagrado a Deus é santíssimo. Vamos ter cuidado, portanto. Agora, se alguém quer entender mais, a nossa vida pode ser santificada a Deus. Então nossa vida não nos pertence. Ainda mais quando lembrarmos que o resgate da nossa vida, ou o preço de compra, ou a consagração, custou a morte de Cristo Jesus. Mas tiremos isso. Às vezes nossos pais nos consagraram a Deus, e em desobediência queremos viver uma vida que não é aquela que foi motivo pelo qual Deus nos deu a existência. Vamos voltar a Ana. Ana pediu um filho para servir na casa do Senhor. Pronto, está consagrado, é santíssimo, não pode sair. Se Samuel insistisse de não querer atender aquilo que a mãe fez e fosse viver a vida dele, está errado. Não a mãe, porque a mãe entregou, mas ele estaria como que deixando uma coisa santíssima, que era a sua vida, para servir ao Senhor, para fazer o que bem entendesse, segundo a sua vontade. Aí é transgressão. Então tem muitas formas que precisamos vigiar na casa do Senhor, para nós não errarmos nestas coisas. Foi destinada a alguma coisa em nome do Senhor, é para aquilo que deve ser dirigido e não pode ser modificado de jeito nenhum. Que Deus nos ajude, nos perdoe se alguma falha houve algum tempo, alguma distração, mas a lição está sendo dada hoje para nós percebermos isso. Mas nesse subtítulo 2, nós temos um texto que gostaríamos de estar lendo com os irmãos, e está em tela o primeiro parágrafo desse subtítulo. Aqui as Escrituras tratam de uma forma diferente e mais grave de dedicação ao Senhor, perceptível no uso da palavra consagrado, em lugar de santificado, ou simplesmente ao Senhor, ou dado ao Senhor, como se diz dos objetos de voto nos versos anteriores, e cuja diferença também se nota pelo fato de que, enquanto as coisas santificadas pelo voto podiam ser vendidas ou resgatadas, aquelas que eram consagradas por essa dedicação eram consideradas coisas santíssimas a Deus, não podiam ser vendidas nem resgatadas, pertenciam a Deus. Os sacerdotes administrariam aquilo que foi esta
consagração. Muito bem. Continuando nessa leitura, poderíamos associar esta forma de voto a alguns casos citados nas Escrituras, onde o povo de Deus dedicava ao Senhor cidades inimigas a serem conquistadas, com todos os seus pertences e habitantes, sob a designação de anátema, ou aquilo que era dado ao Senhor numa consagração. Lembremos, por exemplo, da cidade de Jericó. Ali era algo do que o povo não podia lançar mão, não tinha o direito. Ali era juízo de Deus, estava dado a morte, a sentença de morte, não poderiam de forma alguma alterarem isto. Mas, infelizmente, alguns, durante aquilo que era santíssimo e do qual deveriam ter um zelo especial, não tiveram zelo e veio desastre sobre Israel. Mas no capítulo 21 de Números, o verso 2, podemos estar apontando para todos poderem pesquisar ou acompanhar na abertura da Bíblia. No verso 2, então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei as suas cidades. Era tempo de conquista da terra de Canaã, a ordem já era mesmo destruir tudo, e eles estão confirmando aqui, aquilo já estava determinado, a destruição, e eles fizeram este voto de sim, como numa consagração, então nem seria propriamente um voto, de destruírem todas aquelas cidades. E observe que Deus aceitou, e eles cumpriram direitinho aquilo que tinham prometido. Então precisamos ter cuidado de diferenciar aquilo que podemos usar como voto ao Senhor e aquilo que não podemos colocar como voto, porque é algo já consagrado a Deus, não pode ser tido como nosso para ser oferecido a Deus, já é de Deus. O segundo parágrafo traz mais alguma consideração e apresentamos em tela também para todos, quando diz: entendamos que o nosso relacionamento com Deus também envolve duas formas de dedicação: uma voluntária abrangendo aspectos da nossa vida, onde é necessária maior comunhão e afinidade espiritual com o Senhor, a fim de compreender precisamente a sua vontade e alcançar graça para cumpri-la, e outra peremptória, ou seja, inalienável, que diz respeito à própria posse que o Senhor tem sobre nós, tanto por direito de criação como de aquisição por Cristo Jesus, sendo este o fundamento ou a base do qual todos os demais votos e ofertas consagratórias da nossa vida dependem. Portanto, nós vamos estar bem com cuidado disso. Carro, casa, dinheiro, alguma outra coisa pode ser oferecida a Deus como sendo coisa nossa, mas temos que ter cuidado daquilo que já está consagrado a Deus. Aí eu pergunto para quem já é crente e entende: o que eu tenho que não é de Deus? É até um respeito, vamos dizer assim, quanto à nossa chamada, se Deus já nos colocou ou nos deu a missão, então não temos outra coisa que oferecer ao Senhor se tudo é dele. Então nem haveria mais votos, porque não tem mais nada, tudo é de Deus. Mas o que é de Deus, que é o tudo na minha vida, tem que ser consagrado, não pode ser resgatado para uso particular. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Aí vamos entender que no fim das contas, por Cristo Jesus, não pertencemos a nós mesmos. Ninguém vive para si, ninguém existe para si. Na verdade somos de Deus. O cuidado maior seria que nós
atentássemos que somos consagrados a Deus, acabou. Não podemos nos resgatar para viver uma vida nossa no mundo. Temos que viver a vida de Cristo. Por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Ele não considerava dele coisas alguma, nada do seu corpo, nada daquilo que poderia alguém dizer que é posse dele. Toda a vida, enfim, ele entendia, é de Deus, está consagrado a Deus. Que bom se entendêssemos isso e vivêssemos essa realidade. É o fato que está em Romanos capítulo 12, e que na verdade, sendo no Novo Testamento, no tempo da graça, aí sim a indicação mais correta para esse tempo, que não é mais de figuras, mas uma realidade em nosso ser, no nosso viver, quando os versos 1 e 2 de Romanos 12 dizem: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em vez de falar aqui que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, seria como dizer: apresentai-vos a Deus como algo consagrado a Deus, vivo, mas servindo a Deus, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Aí traz para nós: não somos algo que pode ser votado, colocado como objeto de voto. Somos um ser que já pertence a Deus. Aí já somos consagrados. Só servimos para trabalhar para Deus. Não podemos trabalhar fora daquilo que é de Deus. Seria profanação. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São palavras fortes da vida do apóstolo Paulo. Continuando um pouco mais, voltando ao texto bíblico em Levítico 27, os últimos versos que temos neste texto, que vão falar, como eu disse antes, nos versos 26 e 27, coisas que já são de Deus não podem ser objeto de voto. Verso 30 a 33. Assim temos em tela: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, verso 34, fechando, para os filhos de Israel no monte Sinai. Então, irmãos, qual é o ponto importante que está aqui? Que nós devemos entender: dízimo não é nosso, não é nosso, é de Deus. Não podemos fazer voto. Se nós não dermos o dízimo, em Malaquias somos acusados de ladrões. Me roubais, disse o Senhor. Em quê? Nos dízimos, nas ofertas, aquilo que é estipulado já por Deus. Então ouço muito as pessoas dizendo: vou fazer o voto, vou pagar o dízimo do Senhor. Bom, tira a palavra voto. Você vai começar agora a cumprir aquilo que já está em dívida, deixar maior a sua dívida para com Deus. Mas voto, consagrar, não, já é de Deus. Ainda que, quanto ao dízimo do campo,
dos animais, isso poderia ser resgatado, se eu quisesse. Vamos supor que eu tenho uma lavoura, tenho o dízimo do Senhor, e por algum motivo é melhor ficar com a lavoura e dar o resgate. Lembra do quinto a mais, ou seja, 20% a mais. Mas a lei também já estipulava: se eu moro longe, como é que eu vou levar o meu dízimo a Jerusalém? Tem que ser entregue lá em Jerusalém. Aí Deus vai dizer: vende a vaca, vende os animais, vende o fruto do campo, guarda o dinheiro e vai para Jerusalém e entrega ao Senhor Deus lá, na presença de Deus, o valor daquilo que é o seu dízimo. Então havia sim espécie de resgate por um lado, ou substituição. Não quero para mim, quero dar para o Senhor mesmo, mas só que não dá para levar, é longe Jerusalém. Então vendia e o dinheiro era entregue depois. Mas para a nossa vida prática, irmãos, vamos entender nessa lição: o que é nosso podemos ainda ceder ao Senhor, nos abstendo, renunciando de alguma coisa para acreditarmos na obra de Deus, por voto ou consagração. Consagração é do Senhor, não posso requerer depois, de forma nenhuma. Dei para cá do Senhor o projetor, a tela, é do Senhor. Não posso depois dizer: não, eu que dei, agora estou viajando para outra cidade, vou morar lá e quero levar. Já foi dado ao Senhor, não pode ser retirado da casa do Senhor, de forma nenhuma. E aplicando essas coisas no nosso viver dia a dia. Mas vamos em frente um pouco mais. Se já lemos 30 a 33, só para não ficar nessa palavra que disse, mas colocando dentro do texto em tela, podemos estar acompanhando. Finalmente o Senhor declara alguns aspectos dos dízimos que estavam relacionados ao assunto aqui tratado. Segue-se então que a entrega dos dízimos em suas diversas formas era prática que reconhecia a posse de Deus sobre o fruto da terra, que abundantemente ele fazia brotar para sustento dos homens, e portanto não podia ser objeto de voto ou consagração particular. Como no caso dos objetos dedicados pelo voto, deviam ser revertidos para fins uso santo. Mas, por outro lado, não havia proibição de resgate quanto ao que havia sido dizimado, desde que se acrescentasse o valor de 1/5 na sua estimativa. São colocações que precisamos aplicar sempre. Nesse assunto de dízimos, nós temos nas Sagradas Escrituras vários textos que falam. Em Gênesis 14, versos 19 e 20, não precisamos ler, é a primeira oportunidade que fala de dízimo na Bíblia. E observe, é antes da lei. Muita gente diz: não, o dízimo é da lei, agora estamos na graça. Nada disso. Antes da lei, Abraão, que é o exemplo do homem da fé e modelo para o tempo da dispensação da graça, ele já dava dízimos. Foi o que ele fez e citado nesses versos. Em Deuteronômio 14, versos 22 a 26, vamos estar vendo Deuteronômio, no capítulo 14, versos 22 a 26. Aqui está escrito como norma daquele tempo: certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu moço, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, pois está longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os
e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então observe bem esse ponto. É do Senhor, é do Senhor. Não posso fazer voto dele, nem consagrá-lo ao Senhor, porque já está consagrado. É de Deus, pronto. Agora, como vou levar o dízimo na casa do Senhor? Fica segundo aquilo que está colocado. Tem facilidade, faço isso no tempo aprazado. Não tem facilidade, guarda e leva quando puder para a casa do Senhor. Então observe que não é fechado algo que possa ser até um pouco apertado para se cumprir, bem aberto. E isso fazendo com que todos que estivessem espalhados pelo mundo inteiro naquela época antiga, tendo eles que ir a Jerusalém debaixo da ordem da festividade, que era 3 vezes ao ano, aí eles levariam os seus dízimos, não na forma dos frutos, não na forma das ovelhas ou outro animal qualquer, mas no valor deles, no comércio do lugar em que se habitava. Vendia lá, levava o dinheiro e ali alegrava-se distribuindo, dando ou pagando o dízimo na casa do Senhor. Então observe, irmãos, são coisas práticas que devemos estar aplicando no nosso dia a dia. Aqui mesmo em Deuteronômio, também no capítulo 26, o verso 12 coloca para nós o que agora leio: quando acabar de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e te fartem. Deus instituiu um ano 3º em que o dízimo era espalhado, dado aos pobres, aos sacerdotes e a todos quantos precisassem, mostrando que o dízimo era para atendimento da necessidade, não só da casa do Senhor, mas também assistir órfãos, viúvas, estrangeiros, etc. Aí está essa nossa lição, que assim temos colocado. Portanto, indo agora para o término, dentro do texto que temos em tela, não nos esqueçamos que não somente parte, mas tudo que temos, e mais ainda, tudo que somos, pertence ao Senhor, e que o uso que fazemos desses bens deve ser pautado por essa perspectiva de que nossa vida é uma coisa santíssima e que não pode ser destinada nem resgatada para fins de que não sejam a honra e a glória do Senhor, o dito na Escritura, para fins de uso naquilo que era diretamente para o Senhor, nos cerimoniais e etc. Muito bem, tendo colocado todos esses assuntos, queremos estar lembrando que desenvolvemos nossa lição, que é a de número 12, a lei das coisas consagradas a Deus, nesses subtítulos: avaliação das coisas consagradas a Deus, a santidade das coisas consagradas a Deus, a santidade dos dízimos. E o nosso texto áureo colocado para nós é o Salmo 116, verso 18, que diz: pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Ou seja, o que às vezes a gente vê fazendo alguns irmãos é que fizeram votos e depois vieram dar testemunho daquilo que votaram, da resposta do Senhor e do cumprimento daquilo que votaram. É muito bonito isso. Uma certa irmã fez um voto
de que ia estar indo de congregação em congregação no nosso ministério para dar testemunho da sua cura, da vitória que teve na sua enfermidade, e ela estava aí. Depois que teve a cura, pegando o endereço de cada congregação e indo de congregação em congregação para dar o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Votou, recebeu a bênção e foi pagar o voto. Mas votou, já está devendo. Agora, como é que Deus vai responder? Ele sabe como fazer. Assim estamos terminando. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.